como é um julgamento justo. Como é um julgamento justo. Versículo 3, 4 e 5. Você vê que nós estamos pregando expositivamente. Cada ponto é um versículo das Escrituras. Como é um julgamento justo? Versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e ele não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente, para então poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Como que é um julgamento bíblico, acertado, justo, de acordo com o padrão de Cristo? Primeira coisa, Jesus fala, o julgamento justo começa com uma autoavaliação sincera. O julgamento justo começa com uma autoavaliação sincera. Ele fala, por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Em outras palavras, Jesus está dizendo, antes de você corrigir a vida dos outros, examine a sua própria vida, e se tem alguma coisa errada, corrija. Corrija-se a si mesmo diante de Deus e com a ajuda de Deus. Pastor chamado R.A. Torrey, nas épocas do grande evangelista D.L. Moody, ele também foi grandemente usado por Deus. Por 3 anos, teve uma fase que ele pregou em quase todas as partes da Europa e dos Estados Unidos, e aonde ele pregava havia muitas conversões. O Espírito Santo estava usando muito aquele homem. E um dia depois do culto, depois da pregação, depois do apelo, muita gente veio à frente, entregando a sua vida a Cristo. Alguém o procurou. Um crente o procurou e disse para ele assim, Pastor Torrey, eu creio na necessidade de ganharmos almas para Cristo. Eu acho isso certo, eu vejo que o senhor tem essa preocupação, e eu creio nisso. Mas eu não concordo com a sua metodologia, eu não gosto do seu jeito de fazer isso. Acho que o homem achou que ele mexia muito com a emoção das pessoas, não sei. Mas ele estava criticando. Eu creio na necessidade de ganharmos almas para Cristo, mas eu não gosto do seu método. Camarada corajoso, não é peitar um camarada que acabou de pregar para milhares de pessoas. E o pastor Torrey foi humilde. Falou para ele, olha, confessar a verdade para você, eu também não estou contente com o meu método. Eu nem fiz teologia, eu estou pregando o evangelho do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi. Por favor, qual que é o seu método? Fala para mim, se for melhor eu troco. Qual que é o seu método? Vamos, sente-se aqui. E a pessoa ficou em silêncio e eu tentava falar uma coisa, estava falando, não falava nada. Por favor, irmão, compartilha comigo. Como é que você faz para evangelizar então as multidões, as pessoas? E essa pessoa finalmente confessou, não, eu não faço, eu não tenho método, eu não sei. Daí o pastor Torrey falou, então eu vou continuar com o meu método mesmo. Quando você tiver o melhor, você me fala. Mas não para de evangelizar, irmão, começa a evangelizar. Sabe, antes de você corrigir a vida dos outros, e apontar o dedo para aquele pregador, para aquele isso, para aquele irmão, para aquela irmã, espera aí, você está fazendo melhor, você tem um exemplo melhor para dar de vida. Jesus fala nesse texto sobre o cisco e a viga, a pequena carpinha e a viga, o tronco, o poste no olho da pessoa. O que seria, irmãos, essa viga? O cisco a gente imagina um pecado, né? Um pecado meio que normal, mas que irrita os outros, faz mal para a pessoa, e o poste a gente imagina um pecadão. No caso dos fariseus, eu concordo com um comentarista que falou, a viga nos olhos do fariseu era o maior pecado que existe, que chama-se vaidade, orgulho, prepotência, autojustiça. Pastor Valdir pregou muito sobre isso hoje. Autojustiça. Pessoa que acha que é melhor do que os outros. Jesus, ele começa as bem-aventuranças falando que os participantes do reino de Deus aqui e no futuro são pessoas bem-aventuradas porque eles são humildes de espírito. Dos humildes de espírito é o reino dos céus, disse Jesus.
Mas os fariseus não eram humildes, eles não eram humildes, eles eram do tipo que fala ou deixa entender, deixa no ar que eu nunca peco, eu sou melhor que a maioria, eu não preciso da graça e misericórdia de Deus, os outros todos para mim, todo mundo tem defeito, eu não tenho defeito nenhum. Irmãos, uma crítica ou julgamento justo começa com uma boa autoavaliação. Uma boa autoavaliação. Um bom retiro espiritual, não para orar, interceder pelos pecados do mundo, pelos pecados da esposa, dos filhos, da igreja, do pastor, mas para interceder e pedir que o Espírito Santo te ajude a se autoexaminar e ver aonde eu tenho pisado na bola, aonde são os meus pontos fracos, que Deus está pronto e desejoso para me mostrar e trabalhar na minha vida. Que retiro espiritual abençoado esse. Você já fez esse retiro? Frequentemente, pare de orar pelos outros. Eu preguei recentemente, ou 2 anos atrás, aqui, Dia dos Pais, uma mensagem que é: se eu pudesse recomeçar a criação dos meus filhos outra vez, era um pai e avô, os filhos já tinham se casado, já deram netos, e o pai estava pensando, se eu pudesse educar meus filhos outra vez, e educá-los e começar a criação dos meus filhos outra vez, o que eu faria? E ele falava, e eu passei para vocês aqui desse púlpito, ele falava: eu oraria menos pelos meus filhos, e mais por mim mesmo. Eu oraria menos pelos meus filhos, e mais por mim mesmo. Quando eu criava meus filhos, eu ficava muito naquela: Senhor, ajuda o Joãozinho a ser mais obediente, ajuda a Mariazinha a ser mais responsável, ajuda o Pedrinho a não sei o que tem, não sei o que tem lá, eles são pecadores, Senhor, salva eles, tem misericórdia deles, sei que tem. Não, eu fundaria: Senhor, ajuda a mim a ser um melhor exemplo, a ser mais manso, a ser mais sábio, a ser mais amoroso, a ser mais santo, etc, etc. Ok, então, como é um julgamento justo? O julgamento justo começa com uma autoavaliação sincera. Depois continua, a segunda parte do julgamento justo, continua com o arrependimento e confissão. Você faz uma autoavaliação, e daí vem a necessidade do arrependimento e confissão. Versículo 5, Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu faço uma autoavaliação e eu sou tocado pelo Espírito de Deus, sou levado em oração pelo Espírito de Deus a ver um pecado, um erro, um poste na minha vida. Como é que você tira esse poste dos seus olhos, do seu caminho, da sua alma? Paulo fala em 1 Coríntios 11, 31, né, antes da ceia do Senhor, fala: se nós julgarmos a nós mesmos, não precisa Deus nos julgar, Deus não vai nos levar a juízo. Então o segredo é você julgar-se a si mesmo. Se nós julgarmos a nós mesmos, não receberemos o juízo de Deus, diz Paulo lá em 1 Coríntios 11. Em outras palavras, se você humildemente reconhecer suas falhas, confessá-las e deixar Deus cuidar dos seus pecados através da pessoa de Cristo na cruz, da sua graça, Deus não precisa disciplinar você mais. Gente, isso acontece na criação dos nossos filhos. A gente não bate em filho que já confessou o pecado, está arrependido e quer consertar a situação. Esse filho a gente abraça, beija e ajuda ele. A gente bate em filho impenitente, em filho que aprontou e continua mentindo, que não aprontou negando e continua insistindo no seu pecado. Esse a gente bate. Mas o filho arrependido a gente abraça. É isso que Paulo está falando. Tiago nos diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Como é que começa um julgamento justo? Começa com uma autoavaliação sincera, continua com arrependimento e confissão, e daí entra uma atitude de compaixão. Atitude de compaixão, isso fecha o quadro do julgamento justo.
Atitude de compaixão. Quero dizer o seguinte: depois que você se corrigiu diante de Deus, daí, e somente daí, você pode chegar para o seu irmão caído no pecado e dizer a ele: deixe-me tirar o cisco do seu olho. Fala para mim o que está acontecendo, meu irmão. Eu escutei isso, aquilo, eu vi isso, vi aquilo. Será que eu estou entendendo certo? Irmão, conta para mim, fala comigo. Irmão, deixe-me ajudá-lo. Irmão, deixe-me ajudá-lo. Não porque eu sou melhor que você. Eu não sou melhor que você. Eu sei o que é errar, eu sei o que é pecar contra Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim. E nele há esperança para você. Nele há vitória para você. Eu quero te ajudar a experimentar essa vitória. A sua vitória será a minha também. Como alguém disse, o direito de criticar é daquele que tem coração para ajudar. O direito de criticar é somente daquele que tem o coração disposto a ajudar. É o que Jesus está falando aqui. Exatamente o que Paulo fala em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, humildade. Não é chegando apontando o dedo, dando uma dura e uma confrontação daquelas que, sabe, que deixa a pessoa totalmente arrasada. Mas tem que ser com mansidão, com amor, com cuidado. Uma escritora irlandesa, Anne McCaffrey, falou: não faça nenhum julgamento contra quem você não tem nenhuma compaixão. Não faça nenhum julgamento contra quem você não tem nenhuma compaixão. O irmão está em pecado, você tem raiva dele, então primeiro ore pelo seu pecado de falta de amor contra aquele irmão. Tira a trave do seu olho. E fala: Senhor, ensina-me a amar aquele irmão. Hoje, para mim, ele é um mala. Muda esse meu conceito acerca dele. E quando o Senhor me ajudar a amá-lo, então eu posso lá ajudá-lo.